Muito bem, pior que a morte é não vencer a morte. Vamos direto ao tema, esse é o tema. Pior que a morte é não vencer a morte. Tem pessoas que dizem, que falam, puxa, tem que aproveitar a vida. Mas o que é aproveitar a vida? Aproveitar a vida é ter fama, é ter sucesso, é ser reconhecido, é ter dinheiro, é passear muito, é em balada, é em festa, enfim, isso é aproveitar a vida? Claro, com algumas exceções, né? É importante sim para o homem, para o ser humano passear, se divertir, sim, é importante, mas a vida se resume nisso, a aproveitar a vida antes que morra. Não é assim que a Bíblia ensina, não é assim que a Bíblia, né, nos educa. Amigo, amiga, a Bíblia Sagrada é o manual do ser humano, é a vida. E a Bíblia não ensina que nós devemos aproveitar a vida, entre aspas, porque as pessoas, a maioria das pessoas, né, não, tem que aproveitar a vida antes de morrer, tem que fazer isso, fazer aquilo outro, tem que estudar, enfim, tudo é importante sim. Mas eu digo para você, a pessoa ela pode ter dinheiro, ela pode ter fama, ela pode ter tudo, ela pode ter sucesso, ela pode ir nos melhores lugares, ela pode frequentar os melhores restaurantes, ela pode ir nos melhores lugares do mundo, mas se elas não creem no Senhor Jesus, se elas não creem nas palavras de Deus, na Bíblia Sagrada, ela não aproveitou a vida, ela jogou a vida fora, ela jogou a vida dela no lixo, para falar a verdade. Então, aproveitar a vida, amigo, amiga, é crer no Senhor Jesus. É por isso que o tema é esse. Pior que a morte é não vencer a morte. Pior que a morte é a pessoa morrer sem Jesus. Por quê? Porque o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, ela fala no livro de João, no capítulo 5, no versículo 24, se você tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí e acompanhe esse ensinamento bíblico, que diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Ou seja, quando Deus fala, quem crê em mim tem vida eterna, na verdade, Deus está dizendo o seguinte, eu estou devolvendo aquilo que eu já havia dado. Eu estou entregando aquilo que eu já havia feito, sabe por quê? Porque Deus não criou a morte. Deus, Ele não criou a morte, ao contrário, Deus, Jesus, Ele veio a este mundo, Ele deu a sua vida para destruir a morte. Sabe por quê? Porque Deus, Ele criou o homem eterno. Deus, Ele fez o homem eterno. Deus fez o homem para não morrer. Isso está claro na Bíblia Sagrada. Deus, Ele fez o homem para não morrer. Deus não gosta da morte. Deus, Ele veio para destruir a morte. Por isso que o tema é esse. Pior que a morte é não vencer a morte. Deus, Ele deu todas as ferramentas para que você, para que eu, para que nós possamos vencer a morte. É o que diz aqui o texto sagrado. Agora, a não ser que você não queira vencer a morte, porque eu digo para você que você tem todas as ferramentas, você tem tudo para vencer a morte. E diz assim, o texto continuando, diz assim, diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, eu, você, todos nós estamos condenados à morte. Não tem como escapar da morte, não é verdade? Não tem como escapar da morte. A cada dia que vivemos é um dia a menos na nossa vida. A cada dia que vivemos, a cada mês que vivemos, é um mês a menos, um ano a menos. Ou seja, estamos caminhando para a morte. Mas a Bíblia está dizendo, quem crê em mim, passou da morte para a vida. Os textos estão muito claros, a não ser que você diga, não quero continuar vivendo. Para a pessoa
não continuar vivendo, basta ela não crer em Jesus, basta ela não obedecer a palavra de Deus, basta ela dar as costas para Deus, porque aí sim, aí a pessoa ela entra na morte para nunca mais voltar. É isso que a Bíblia diz, é isso que o texto está dizendo. Aí continuando aqui, ó, para a gente finalizar, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a sua voz, a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Olha só, se você puder repetir comigo, essa última frase, diz assim, ó, e os que ouvirem viverão. Os que ouvirem, que maravilha, os que ouvirem viverão, ou seja, ainda que você, ainda que eu, ainda que viemos a morrer, quando Jesus vir, ele vir, abriremos os olhos e subiremos com Deus, subiremos com Jesus, ou seja, Jesus, Deus, ele estará nos entregando aquilo que ele já havia dado lá no início, quando Deus criou Adão e Eva. Deus não disse para eles, Adão, vocês morrerão. Deus não falou isso. Deus falou para eles, vocês viverão eternamente. Basta não desobedecer. Eles desobedeceram, vocês conhecem a história, e aí sim, entrou a morte. E quando entrou a morte, entrou todo tipo de sofrimento. Foi a maior tragédia que aconteceu. Entendeu? Porque quando entrou a morte, ou melhor, quando eles desobedeceram, entrou doença, entrou enfermidade, entrou violência, entrou todo tipo de maldade, né? E mexeu com toda a estrutura do planeta Terra, com a natureza. Os animais se tornaram ferozes, enfim, mexeu com tudo. Por isso vivemos essas aflições de hoje em dia. E Jesus, ele veio, morreu na cruz para destruir a morte, para devolvermos aquilo que ele já havia dado, porque Deus, ele não quer que você, que eu, que nós morremos, digamos assim. Ele não quer isso. Ele quer que você, que eu, que nós vivamos eternamente. Basta você, crer na palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Esse é mais um ensinamento bíblico. Por isso eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal. Se inscreva nesse canal, Robson Reis, o que poucos falam e a maioria não sabe. Esse é o nome do nosso canal, Robson Reis, o que poucos falam e a maioria não sabe. Deixa o seu like. Quando você deixa o seu like, você está ajudando esse canal a aparecer para outras pessoas que não conhecem. Então deixa o seu like. Isso, escreva aí um comentário também, deixe aí a sua dúvida, tá? Então compartilhe também com seus amigos, compartilhe nos grupos essa mensagem, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima.